a gente recebe um monte de informações de outras realidades paralelas todos os dias. Hoje eu quero falar com vocês sobre realidades paralelas na visão de Cryon. Algumas pessoas me pediram e eu resolvi trazer para vocês. Realidades paralelas não são ficção científica, não são coisa de louco. São dimensões reais que existem ao mesmo tempo que a nossa. É como se você morasse num prédio, mas ao invés de você ter apartamentos ao lado, eles existissem no mesmo lugar que o seu. Cryon, que é uma entidade canalizada pelo Lee Carroll há mais de 30 anos, que eu gosto muito e já li todos os livros dele, explica que a gente vive numa única dimensão, das muitas que existem simultaneamente. Pensa nisso como canais de TV. Você está sintonizado no canal 5, mas os canais 7, 12 e 42 continuam existindo, transmitindo outra programação. A diferença é que você não consegue assistir todos os canais ao mesmo tempo. Com a sua TV comum, seria o seu corpo. No nosso dia a dia, é como você tá no ônibus pensando na reunião do trabalho, enquanto você se preocupa com a conta que você precisa pagar. Você está em vários lugares ao mesmo tempo mentalmente. Agora imagina isso como uma realidade física, não apenas mental. Cryon diz que essas realidades não só existem, como elas interagem com a nossa o tempo todo. Sabe aquela intuição repentina que a gente tem? Aquele arrepio que às vezes vem sem sentido, sem motivo? Vocês já sentiram isso? Aquele déjà vu? Tudo isso pode ser você ou eu captando informações de outras dimensões. Dessas outras realidades paralelas que a gente não consegue acessar conscientemente. A ciência moderna já fala de universos paralelos através da física quântica. Não é mais aquele papo de maluco, sabe? Aquele hippie que está alucinado. É ciência. Mesmo que os cientistas ainda estejam engatinhando nesse entendimento, eles já reconhecem a possibilidade dessas múltiplas realidades. Só que eles ainda não sabem explicar cientificamente ou provar cientificamente. Até explicam, mas não conseguem provar. Ok, Vanessa, mas por que isso importa na minha vida, na nossa vida comum? Você deve estar pensando, né? Tá legal, existem outras dimensões. E daí? Não vai pagar minhas contas, não vai resolver meu problema com o chefe babaca. Errado. Entender realidades paralelas muda tudo na sua vida. Começando por como você toma decisões. Pensa numa decisão difícil que você tomou recentemente. Sei lá, comprar um carro novo, guardar dinheiro, comprar uma casa, não sei. Aceitar um emprego ou continuar no atual, terminar um relacionamento ou dar mais uma chance para a pessoa. Segundo o Cryon, cada uma dessas decisões, todas as possibilidades, aconteceram em realidades diferentes. Em uma realidade você comprou o carro, na outra você guardou dinheiro. E as consequências de cada escolha também se desdobraram no futuro. Isso significa que você não está preso num único caminho. A vida não é uma linha reta, mas uma árvore com infinitos galhos. E mais importante, você, eu, podemos captar informações das nossas outras versões que podem ajudar na nossa realidade. Sabe como é que a gente explica isso no dia a dia, gente? Aquela sensação de, eu devia ter feito diferente, ou aquele pressentimento forte sobre alguma coisa, não é imaginação. É você acessando informações de outra realidade onde você fez escolhas diferentes. Seus palpites são conexões com versões de você que já viveram aquela experiência. Perceber que todas as possibilidades existem tira da gente o peso daquelas decisões que paralisam, sabe? Eventos coincidentes, coincidências, são na verdade realidades se alinhando e interagindo. Cryon diz que existem basicamente 3 níveis de realidades que afetam a nossa experiência humana. Não é complicado de entender, é só prestar atenção. Existe a realidade pessoal, que são as experiências e as crenças individuais nossas. Existe
a realidade da alma, que é a realidade do seu núcleo interno íntimo, lá no fundo de você, a sua essência, e existe a realidade coletiva, que são as normas, cultura, consciência comum. A realidade da alma é o seu verdadeiro eu, além desse corpo físico. É como aquele jogador que controla vários personagens nos jogos de videogame, que são diferentes ao mesmo tempo. Sabe, você tá lá no PlayStation, sei lá, e tem vários tipos de jogos. Tem Roblox, tem... qual os outros lá que minha filha joga? Fortnite, sei lá, tem vários. A sua alma existe fora do tempo e do espaço e participa de múltiplas experiências simultaneamente, como se você fosse o jogador, ou seja, a sua alma, e estivesse jogando vários jogos no videogame, cada um com um personagem diferente, percebe? Quando você sonha, medita profundamente ou tem uma experiência espiritual intensa, você está tocando esse nível. Agora, a realidade pessoal é a sua experiência individual nessa vida, ou seja, neste personagem. Inclui suas memórias, personalidade, escolhas, percepções, tudo relacionado a este personagem, no meu caso, Vanessa. É como você vê o mundo através da sua janela particular. Duas pessoas podem estar no mesmo lugar e ter experiências diferentes, completamente diferentes. Isso é a realidade pessoal de cada um. E a realidade coletiva é o que nós construímos juntos, como sociedade. Leis da física, cultura, economia, sociedade, regras sociais, leis, judiciais, sei lá. É o que a maioria concorda como real. Quando muitas pessoas acreditam em alguma coisa, isso ganha força e molda a experiência coletiva. Então, gente, entender esses níveis é muito importante, porque muita gente passa a vida inteira presa só na realidade coletiva, sem perceber que tem muito mais acontecendo. É como você assistir TV em preto e branco, sem saber que existe a TV colorida de alta definição. Mais ou menos essa analogia. No nosso dia a dia, a gente navega entre essas realidades sem perceber. Quando a gente fantasia sobre o futuro, nós estamos acessando potenciais de realidade pessoal, de outras realidades pessoais, ou seja, de outros personagens de realidades paralelas. Quando a gente sente uma conexão profunda com alguém, sem explicação, sabe aquela coisa de amor à primeira vista? A gente está operando no nível da realidade da alma, ou seja, algo mais profundo. Não é só desta vida, desta realidade, deste personagem, é sim do nosso espírito, da nossa alma, que já deve ter tido vários relacionamentos ou interações com essa outra pessoa. A gente recebe um monte de informações de outras realidades paralelas todos os dias. O problema é que nós somos treinados a ignorar, a racionalizar ou a descartar esses sinais como coincidências ou imaginação. Eu sou uma pessoa muito racional, gente. Então, para eu aceitar isso, para eu aceitar os meus insights, as minhas intuições e as coincidências como algo racional, ou seja, como algo que eu poderia usar na minha realidade, que estava acontecendo, sempre foi muito difícil. Por quê? Porque eu estava sempre questionando. Aliás, eu questiono até hoje tudo que me acontece. Às vezes eu falo, será que isso está acontecendo? Será que realmente eu não estou sonhando? Porque tem muitas situações que eu, às vezes, acho que eu não estou aqui, que eu estou em outro lugar, que eu estou sonhando. Sabe quando você, do nada, você fica como se você tivesse paralisado numa memória? Não sei explicar isso. É como se você, por exemplo, estou aqui, daqui a pouco eu paro tudo, e é como se eu estivesse vivendo uma memória, uma outra coisa, uma outra realidade, uma imaginação, sei lá, uma outra situação completamente diferente da que está agora. E às vezes até outras pessoas falam comigo e eu não ouço, porque eu não estou aqui, na verdade. O meu corpo tá, mas a minha, sei lá, mente, o meu espírito, eu não sei, é como se eu estivesse em dois locais ao mesmo tempo, não sei explicar direito.
Alguém já sentiu isso? Coloca para mim nos comentários. Mas enfim, quando acontece esse tipo de coisa, até hoje, apesar de saber, de ter, né, várias provas disso na minha vida, eu ainda me pergunto, será que eu estou sonhando? Será que isso aqui é realidade, não é? Eu sempre me pergunto isso. Cryon diz que a sincronicidade é a linguagem do multidimensional tentando se comunicar com o tridimensional. Agora eu vou falar aqui de alguns sinais que são sinais mais intensos de que a gente está se comunicando com outra realidade. Primeiro, déjà vu intenso. Sabe aquelas pessoas que têm muito déjà vu? Eu sou uma delas. Aquela sensação forte de você já ter vivido exatamente aquele momento. Isso não é uma falha do seu cérebro, gente. É você literalmente experimentando um momento em que as duas realidades estão se alinhando temporariamente para te mostrar alguma coisa ou te dar alguma informação ou te ajudar de alguma forma. É porque é necessário que naquele momento as duas realidades estejam alinhadas. É como se você tivesse em duas realidades ao mesmo tempo. Uma outra coisa, sonhos recorrentes. Principalmente aqueles sonhos onde você está vivendo uma vida diferente, uma casa diferente, um trabalho diferente. Você está acessando versões alternativas de você mesmo durante o sono. Muitas vezes você está se comunicando com o seu duplo quântico. Já falei disso, inclusive tem um vídeo falando disso, o vídeo de ontem eu falei sobre isso. Uma outra coisa, um outro sinal, pensamentos do nada. Sabe quando uma ideia ou uma solução aparece assim na sua mente? Sem você estar pensando em nada, você está assim de bobeira e daqui a pouco vem uma... Isso eu já contei para vocês que acontece muito comigo quando eu estou caminhando. Aliás, hoje de manhã eu fui caminhar às 6 horas da manhã e eu voltei com o meu celular com 4 anotações de insights, de ideias que eu tive durante a caminhada, porque eu anoto, gente, senão depois eu esqueço que eu precisava fazer hoje e que vão resolver muitas coisas para mim. Eu tive a ideia durante a caminhada. Para mim, caminhar é batata. Eu vou caminhar sozinha na natureza, acontece. Então, o que é isso? Quer dizer que você recebeu isso de uma versão sua que já resolveu aquele problema que você não está conseguindo resolver agora. Percebe? Lembra quando eu falei que às vezes eu acordo de madrugada com a solução de alguma coisa que eu preciso fazer e dá certo? Exatamente isso. Gente, isso no dia a dia é super prático. Por exemplo, você está no mercado e de repente você sente vontade de passar pelo corredor de produto de limpeza, mesmo que você não precisa de nada de lá. Aí você vai nesse corredor e encontra lá um amigo que você não via há 1000 anos. Isso não foi coincidência, foi uma informação de outra realidade, onde você já tinha encontrado essa pessoa e você só lembrou. Ou quando você está na dúvida de aceitar um trabalho e de repente você sente aquele peso no estômago, aquele aperto no peito, isso é mais um sinal de uma outra realidade onde você aceitou o trabalho e não foi uma experiência legal, você está só lembrando. O seu duplo quântico já foi lá no futuro, já trouxe essa informação para você em forma dessa sensação que você não sabe explicar. Seu corpo está reagindo a informações de outras versões suas. Gente, isso acontece direto comigo. O meu corpo me avisa de tudo. Quando vai acontecer alguma coisa, ou quando tem alguma coisa que eu não devo fazer, ou que eu não devo aceitar, ou eu já sinto aqui, já aperta aqui no centro. Sabe perto do timo aqui? Lembra que eu ensinei para vocês o exercício do timo, lá para imunidade? Então, bem aqui no timo. Não sei porquê, mas é aqui na boca do estômago, é aqui no chakra, né? Sinto aqui e no plexo solar. Aquela sensação de aperto. Esses sinais, gente, não são coisa da sua cabeça. São informações reais. Presta atenção nesses sinais, porque eles podem te ajudar. Eles podem ajudar você a navegar na vida com mais sabedoria e com menos erros. Mas a maioria das pessoas não dá a mínima atenção para isso. Deixa pra lá, acha que é besteira. Depois não sabe por que não consegue as coisas, porque as coisas não dão certo. Ela não tá nem aí pros sinais que estão chegando. Ela simplesmente ignora.
ela não faz questão de olhar. Eu fazia muito isso antigamente, quando era mais nova, até antes da depressão, fazia muito isso. De tão racional que eu sou, tudo que chegava para mim que não fosse racional, para minha mente, eu ignorava. E me ferrei muito por causa disso. Então eu falo para vocês, ouça e sinta principalmente essas informações que estão chegando para você. Não importa saber de onde vem, importa que você dê atenção para elas, tá? Presta atenção nisso. Bom, gente, espero que isso te ajude de alguma maneira. Se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários de qual cidade você está me assistindo, para eu saber que você ficou até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. E também espero vocês lá no meu canal Vanessa Passo, que é meu outro canal, onde a gente faz o Clube do Livro. Lá eu coloco estudos de livros sobre expansão da consciência, tá? Beijo, te vejo na próxima.